Oiê, meu nome é Beatriz Nóbrega e eu sou aluna do segundo C do ensino médio do Colégio Consa. Hoje eu vou resolver um exercício de análise combinatória sobre o princípio fundamental da contagem. Vamos lá? Bom, então o nosso exercício diz assim: considere o conjunto A formado pelos algarismos de 0 a 9 e analise as afirmações que seguem. Classifique-as em verdadeiro ou falso, justificando suas respostas. Bom, então o nosso item A afirma: com os elementos de A, é possível escrever 32.542 números de 5 algarismos distintos entre si. Então, nós precisamos ir por partes. Ele pediu que os números tenham 5 algarismos, então nós vamos escrever 5 casinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Ele também afirma que os algarismos precisam ser distintos entre si, ou seja, eles não podem se repetir. Como o exercício afirmou, nós temos algarismos de 0 a 9, ou seja, 10 algarismos. Na primeira casa, nós vamos ter 9 opções de algarismos, porque o 0 não pode ser colocado, porque nenhum número começa com 0. Na segunda casinha, nós também vamos ter 9 opções de algarismos, porque não se pode colocar o número que colocamos aqui, mas pode-se colocar o 0. A única vez que o 0 não pode ser colocado é na primeira casinha. Aqui nós vamos ter 8 opções, por não podemos colocar o mesmo número que colocamos aqui ou aqui. Aqui teremos 7 opções, por não podemos colocar nenhum dos números que colocamos nas 3 primeiras casinhas. E aqui 6 opções de algarismos, porque não podemos colocar o mesmo que colocamos nas outras 4 casinhas. Multiplicando nossas opções, vamos ficar com 27.216 números de 5 algarismos distintos entre si. Então, podemos afirmar que a afirmação A é falsa. Bom, o nosso item B diz assim: de todos os números de 4 algarismos distintos entre si que podem ser escritos com os elementos de A, 3.120 são pares. Para descobrir o total de números pares, nós precisamos do total de números menos o total de números ímpares. Para escrever um número ímpar, ele precisa terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9, o que nos deixa com 5 opções de número. Aqui no início, nós vamos seguir a mesma regra que seguimos no item A, onde o primeiro número não pode ser 0, mas ele também não pode ser o número que colocamos aqui, o que nos deixa com 8 opções. Aqui, podemos colocar o 0, mas não podemos colocar o número que colocamos aqui, nem o número que colocamos na primeira casa, o que nos deixa também com 8 opções. Aqui, não podemos colocar o número que colocamos na segunda casa, na primeira casa ou o número da última casa, o que nos deixa com 7 opções. Multiplicando nossas opções, ficamos com 2.240 números ímpares. Agora, o total de números com 4 algarismos distintos entre si é 9 opções na primeira casa, pois não podemos utilizar o 0, 9 na segunda casa, pois não podemos utilizar o número que utilizamos aqui, 8 na terceira e 7 na última, o que nos deixa com 4.536 números. Fazendo a subtração, ficamos com 2.296 números pares, o que nos diz que essa afirmação é falsa. Bom, agora o nosso item C nos diz assim: de todos os números de 3 algarismos distintos entre si, que podem ser escritos com os elementos de A, 176 são menores que 350. Bom, nós vamos precisar dividir a nossa conta em 2 partes: os números que começam com 1 e 2 e os números que começam com 3. Para os números que começam com 1 e 2, nós vamos ter 2 opções. Agora, na segunda casinha, teremos 9 opções de algarismos, porque podemos colocar qualquer um, menos o algarismo que colocamos na primeira casa. Aqui na terceira casa, também teremos 8 opções de algarismos, por não podemos colocar o número que colocamos aqui ou aqui. Agora, para os números que começam com 3, na primeira casa nós vamos ter apenas uma opção de algarismo, o 3. Aqui, teremos 4 opções de algarismos. Isso porque, para ser menor que 350, o número da segunda casa precisa ser menor que 5. E também não pode ser o número 3, que já utilizamos aqui, que nos deixa com 4 opções de algarismos. Agora, na última casa, podemos ter 8 opções de algarismos, porém não podemos colocar o número que colocamos na segunda nem na primeira casa. Multiplicando essa primeira parte, temos 144 números, multiplicando a segunda parte, temos 32 números. É importante saber que, na análise combinatória, a palavra ou significa mais. Assim, ficamos com 144
mais 32, o que nos deixa com 176 números, o que nos leva a concluir que essa afirmação é verdadeira. Bom, o nosso item D diz assim: com os elementos ímpares de A é possível escrever exatamente 60 números de 3 algarismos distintos entre si. Bom, os elementos ímpares de A seriam os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. E como ele nos pede números de 3 algarismos distintos, colocaríamos 3 casinhas, onde na primeira teremos 5 opções, na segunda 4 e na terceira 3 opções. Multiplicando as nossas opções de algarismos, teremos 60 números, o que nos faz concluir que essa afirmação é verdadeira. Bom, agora o nosso último item diz assim: de todos os números de 3 algarismos distintos entre si, que podem ser escritos com os elementos de A, 150 são divisíveis por 5. Bom, para um número ser divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou em 5. Assim, vamos separar em 2 casos diferentes. Para ele terminar com 0, temos uma opção de algarismo na última casa. Na primeira, teremos 9 opções, na segunda, 8. Agora, se ele terminar com 5, também teremos uma opção na primeira casa. Teremos 8 opções na primeira, porque o número não pode ser 5 nem 0. Teremos também 8 opções na segunda casa, pois o número não poderá ser 5 nem o número que colocamos aqui. Fazendo a multiplicação do nosso primeiro caso, teremos 72 números. Fazendo a multiplicação do segundo caso, teremos 64 números. Somando, ficamos com 136, o que nos leva a concluir que essa afirmação é falsa. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver sobrado qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Como eu sempre termino os meus vídeos com uma dica de estudos, eu recomendo que para essa matéria vocês façam pelo menos 5 exercícios por dia, para ela ficar bem fixada na cabeça. Me sigam para mais vídeos e tchau, tchau!